Na parábola do semeador, o semeador ali semeia a sua semente em 4 tipos de solos diferentes. Aquela semente que vai cair à beira do caminho, é o primeiro tipo de solo. A segunda semeadura vai cair num solo rochoso. A terceira semeadura vai cair em um solo entre espinhos, um solo cheio de espinhos. E a quarta semeadura, essa semente vai cair em um solo de boa terra e vai produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas vamos falar aqui especificamente da terceira semeadura. A terceira semeadura é a que foi lançada ali entre os espinhos. Uma terra, um terreno, um solo cheio de espinhos. Em Marcos 4, versículo 7, olha o que diz aí, na terceira semeadura. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. No versículo 18 de Marcos 4 vem a explicação dessa semeadura. Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Olha só, meu irmão. Os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Concorrendo. Essas coisas concorrem com a palavra de Deus, meu irmão. O mundo vai na contramão. Não queira nunca querer agradar a Deus e querer agradar ao mundo, às pessoas que estão vivendo debaixo desse sistema mundano. Você não tem como agradar aos dois ao mesmo tempo. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou vai cair no erro de querer agradar os dois. É claro que você não vai ter as pessoas como inimigo, mas você não pode mais viver debaixo de um sistema que vai na contramão da palavra de Deus. E muitos têm tido esse tipo de coração cheio de espinhos, porque cada solo aqui representa os nossos corações. E qual tem sido? Que tipo de solo tem sido o seu coração? Que tipo de solo nós estamos sendo neste momento? Mesmo você que já entregou sua vida para Jesus, já tem algum tempo nessa caminhada com Cristo, mas às vezes deixamos de ser aquele solo de boa terra, onde produz frutos, para estar sendo agora um solo onde os espinhos cresceram e estão sufocando a palavra em você. Você já pode ter sido um solo de boa terra, mas hoje está aí sendo um solo cheio de espinhos. Que tipo de solo é que estamos sendo hoje, nesse exato momento? Será que não estamos sendo como esse solo aí cheio de espinhos, mesmo que tenhamos sido um solo de boa terra? E você que ainda não tem Cristo, que ainda não tem Jesus na sua vida, você pode estar sendo este solo aí, cheio de espinhos. Ou então o solo da beira do caminho, ou então o solo rochoso, cheio de pedras, aonde a semente não tem como frutificar ali, não tem como germinar. A palavra de Deus não germina. E muitas coisas podem sufocar a palavra de Deus em nós, meu irmão, para que não venhamos a dar frutos, né, para o reino de Deus. Aí eu pergunto a você, o que é que você tem permitido que sufoque a palavra de Deus em você? O que é que você tem permitido que sufoque a palavra de Deus aí no seu coração? O trabalho, os estudos, os prazeres dessa vida, a fascinação por ter as coisas, por ter posses, a fascinação da riqueza, do dinheiro. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores por conta do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 10, vai estar dizendo isso aí. Muitos, por amor ao dinheiro, se desviaram da fé, meu irmão. Muitos, por amor ao dinheiro, a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. E aí, se seu coração está sendo esse solo cheio de espinhos, aonde o amor ao dinheiro, onde o amor às coisas desse mundo está sufocando a palavra de Deus, onde a palavra de Deus está sendo sufocada a todo instante, mude logo esse coração, meu irmão, para um solo de boa terra. O que é que você está esperando? Você só vai ter bênção. A consequência é uma vida abençoada, você pode ter certeza disso. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tormentas da vida, mesmo em meio às tribulações, aos desânimos, você vai ter uma vida abençoada. Deus não vai lhe deixar prostrado. Deus vai sempre estar te levantando. Mas você precisa buscar, você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa ter sede da palavra, sede de estar com Deus. E tem que demonstrar isso na prática. Por que muitos caem e ficam prostrados? Porque não vão beber da fonte que realmente pode levantar. Porque não vão em busca daquele que tem poder de estender as mãos e lhe colocar de pé de novo. Aí ficam em busca de algo nesse mundo, ou de alguém, ou de um sistema que não tem poder para te levantar, só vai te arruinar mais ainda. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o que esse mundo faz é nos levar cada vez mais para um abismo mais profundo. Então, se o seu coração hoje está sendo um solo cheio de espinhos, onde a palavra de Deus está ali sendo sufocada, trate logo de mudar esse coração para um solo de boa terra, onde venha produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um. De que forma nós podemos fazer isso? Mudar um coração que está hoje representando um solo cheio de espinhos para um solo de boa terra. De que forma? Deixando mais de lado as coisas desse mundo. Como o próprio versículo diz aí em Marcos 4, 18 e 19. Marcos 4,18 diz que os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo. Você quer deixar de ser um solo cheio de espinho para ser um solo de boa terra? Deixe mais de lado os cuidados desse mundo. A fascinação das riquezas, as demais ambições que concorrendo sufocam a palavra de Deus, deixando ela infrutífera. Marcos 4,19 diz isso. Então precisamos todos os dias tomar uma decisão. O ser humano, ele vive de decisões que ele tem que tomar todos os dias, a cada instante, a cada momento. Você está aqui, você toma uma decisão de passar ali no supermercado. Você está aqui, você toma uma decisão de priorizar, fazer isto. Isso outro aqui eu vou deixar para depois. Nós vivemos tomando decisões. E o meu desejo é que você possa ainda hoje tomar a melhor decisão da sua vida, que é se tornar ter um coração com solo de boa terra. Aquele coração que serve a Jesus, aquele coração que se envolve na obra de Deus e começa a produzir frutos e não para. Você já pode ter sido, como eu disse no início, você já pode ter sido um coração que representava um solo de boa terra, produzia frutos, e hoje está aí sendo esse coração que está cheio de espinhos, permitindo que a palavra de Deus seja sufocada e você não está mais dando os frutos que você antes dava. O que aconteceu? Se envolveu demais com as coisas desse mundo, a ponto desse seu coração se tornar um solo de espinhos e sufocar a palavra. Você não tem mais tempo para a obra de Deus. Você não tem mais tempo para Deus. Você não tem mais tempo para ler a palavra de Deus. Você não tem mais tempo para orar como orava antes. Está permitindo os espinhos sufocarem mesmo. Volte a ser um solo de boa terra. Produza frutos, para que você possa ter uma vida cada vez mais abençoada na presença do Senhor. Nós temos, por exemplo, um mau exemplo na Bíblia, né, de alguém que desejava o reino de Deus, desejava estar com Jesus, desejava seguir a Jesus, mas queria seguir a Jesus
com um coração representando esse solo cheio de espinhos. Não tem como, querido. Uma hora você vai abandonar o barco, porque as coisas desse mundo estão lhe fascinando muito mais do que estar na presença de Deus. Volte à comunhão com o Senhor. Então, este mau exemplo na Bíblia, nós temos ali o exemplo de um jovem que era muito rico, mas tomou a decisão errada. Na hora de ele tomar a decisão certa, ele vinha na caminhada certinho, seguindo a Jesus, interessado em servir ao Mestre. Mas na hora de tomar a decisão correta, ele toma a decisão errada. Ele preferiu continuar tendo um coração que representava ali um solo cheio de espinhos, onde a palavra de Deus foi sufocada e ele não pôde ali produzir fruto algum. Veja o que diz esse jovem, que era rico. Olha o que ele vai dizer para Jesus em Mateus 19, versículo 16. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele estava preocupado, ele queria a vida eterna, ele queria a vida com Deus. E eu sei que você quer vida com Deus também. Mas o que é que você tem feito para isso? Você tem feito do seu coração um solo de boa terra? Para você ter vida com Deus? Não somente aqui, mas também na vida vindoura, na eternidade. O que é que você tem feito para isso, meu irmão? Você quer muito de Deus, em contrapartida, nada para Deus, né? Você quer, mas dá nada. Fica difícil. Fica difícil. Porque é dando que se recebe. E a gente colhe aquilo que a gente planta. Se você não está plantando, como é que você quer colher? Quando chegar o dia da colheita, e aí? Então, aquele jovem rico vai dizer para Jesus em Mateus 19, versículo 16, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Aí respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele perguntou a Jesus, quais? Jesus então responde para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe então o jovem para Jesus, tudo isso eu tenho observado. O que ainda me falta? Aí Jesus então, olhando para aquele jovem, Jesus vai dizer para ele, coração de Jesus cheio de amor, meu irmão, transbordando. Ele vai dizer, olha, se tu queres ser perfeito, então vai, vende os teus bens e dá para os pobres. E aí tu terás um tesouro no céu. E aí depois tu vem e segue-me. Jesus diz isso para aquele jovem. Vai, vende os teus bens e dá para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. Olha só, tomou a decisão errada. Vinha num caminho, mas na hora de decidir, decidiu errado. Porque aquele jovem permitiu que o seu coração fosse um solo cheio de espinhos, onde a palavra era sufocada por esses espinhos. E esses espinhos, meu irmão, que sufoca a palavra, representam o nosso amor às coisas do mundo. São os prazeres, às vezes é a faculdade que você coloca acima do servir a Deus. Às vezes é o seu trabalho que está acima do servir a Deus. São os momentos de prazeres que você não quer abrir mão para servir a Deus. São as vaidades dessa vida que lhe tira o entendimento e lhe tira da presença de Deus. Cuidado, meu irmão. Porque você já pode ter sido um coração de solo de boa terra e hoje está sendo aí esse coração de solo de espinhos. Cuidado. Cuidado, não deixa que isso aconteça, que haja essa transformação. E se tiver acontecido, volte a ser um solo de boa terra. E o texto vai dizer em Mateus 19, 22, que tendo o jovem ouvido esta palavra de Jesus, ele ficou muito triste e se retirou.
se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades, era rico. E as riquezas sufocavam a palavra de Deus no coração dele. Tanto que Jesus vai dizer no versículo 23: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda bem que Jesus não disse que um rico seria impossível entrar no reino de Deus, né? Ele não usa essa palavra, esse termo impossível, porque existe a possibilidade. Se ele não usou o termo impossível, é porque existe a possibilidade, sim, de ricos entrarem no reino dos céus. Mas ele diz que é difícil. Diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê, meu irmão? Porque geralmente aquele que tem muitos recursos, às vezes não está interessado e nem quer se submeter à palavra. Ele julga todas as coisas, ele está acima, né? Ele está como juiz. Ele tem a solução para tudo porque tem muito dinheiro. E se submeter à palavra de Deus, meu irmão, aí esses espinhos, esse solo cheio de espinho, e esse espinho que é a fascinação pelas riquezas, pelo ter, sufoca a palavra de Deus no coração dele. Foi o caso ali do jovem rico. Ele queria ser salvo, só que ele não queria se submeter à vontade de Deus. Ele não queria se submeter a Jesus, meu irmão. Então muitos querem Deus, mas não querem se submeter ao senhorio de Jesus. E você não tem como chegar até Deus se você não reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida. Sabe o que isso significa, meu irmão? Ele passa a ser dono de você. Você não é dono de si próprio. Nosso dono é aquele que nos criou. Mas nós temos que declarar isso e fazer dele o Senhor das nossas vidas. E nós temos que ser submissos àquele que é Senhor em nossas vidas. No tempo da escravatura, ai do escravo que não se submetesse ou desobedecesse ao seu Senhor. Na esfera humana, né? Ai dele, ia para o tronco. E se continuasse desobedecendo, era até morto. Então aquele que é Senhor, ele se torna dono, né? Proprietário. E nós temos que fazer Cristo nosso dono, nosso proprietário. Ele tem que ser o Senhor da minha e da sua vida mesmo. Então, ele queria ser salvo, mas não queria se submeter a Jesus. Não queria se submeter à vontade de Deus. E como eu te disse, não tem como ir a Deus se não for por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for por meio dele, do próprio Jesus. Ele mesmo disse isso em João 14, versículo 6. Então ele vai se retirar dali muito triste, porque ele não quis ali fazer a transformação do seu coração. Ele tinha um coração ali onde representava um solo cheio de espinhos, e ele não queria fazer desse coração um coração de boa terra. Então ele vai virar as costas para Jesus, justamente por conta dos espinhos que sufocavam a palavra no coração dele. E esse espinho era a fascinação pelo ter, pelas propriedades que ele tinha, pela riqueza. Qual espinho tem feito você virar as costas para Jesus? Porque no caso do jovem rico ali foi a fascinação pelas riquezas. Mas qual espinho tem feito você sair da presença de Deus? Tem feito você perder mais a comunhão com Deus? Quais espinhos têm feito você não ter mais aquela vida espiritual que tinha com o Senhor? Quais espinhos têm tirado você da obra do Senhor? Como eu disse agora há pouco, o trabalho, será que o trabalho tem sido motivo, tem sido esse espinho aí no seu coração que tem sufocado a palavra de Deus e você não tem mais tido tempo para Deus e nem para fazer a obra dele? Talvez os estudos,
talvez os prazeres dessa vida, os prazeres carnais, ou a fascinação do ter, do dinheiro, né? Das riquezas. Então aquele jovem, a gente vê que estava até fazendo um esforço para seguir a Jesus, para ter a vida eterna. Mas quando Jesus teve que colocá-lo contra a parede, ele tomou a decisão errada. Quando ele teve que se submeter à vontade de Cristo, ele recua. Ele recua e volta atrás. Quase ele já está sendo um solo de boa terra. E você, meu irmão? O coração daquele jovem rico representa justamente esse solo, cheio de espinho. Que você não volte atrás. Vá em frente. Vá em frente, meu querido. E se o seu coração está sendo esse solo cheio de espinhos, onde a palavra de Deus está sendo sufocada, mude logo esse coração para um solo de boa terra. Você pode fazer isso não amando, por exemplo, as coisas desse mundo. Não coloque como prioridade em sua vida as coisas desse mundo. Esse mundo não pode estar acima da sua busca por Deus. 1 João 2,15 diz isso: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Infelizmente tem muitos crentes, muitos cristãos amando o mundo e as coisas que há nesse mundo, a ponto de colocá-los como prioridade. E aí o que acontece? Se alguém está amando o mundo e as coisas desse mundo, o amor de Deus não vai estar nele. Sabe o que representa o amor de Deus em nós? O Espírito Santo. Quando o amor de Deus está em nós, nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo. E quanto mais Deus se compraz, se alegra em nossas vidas, mais cheios nós seremos da presença dele, que é o Espírito Santo se fazendo presente em nossas vidas. Olha, em João 15, versículo 1 diz assim, Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, o solo de boa terra é aquele que dá fruto. Deixou de dar fruto, está se transformando em um solo de espinhos. Que tipo de solo você tem sido? Temos que dar frutos, querido. Aí você pode perguntar, o que é dar frutos, Oswaldo? O que é estar dando frutos? É você viver de forma que Deus seja sempre glorificado na sua vida. Como é que Deus vai ser glorificado na sua vida? Através da sua maneira de viver. Fazendo o quê? Tendo um bom procedimento, através das suas atitudes, através da sua maneira de falar, através do que você pensa. Deus está sendo glorificado em tudo isso, meu irmão. A palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Como está lá em 1 Pedro, já 1,15. Né? Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15 está dizendo isso lá. E 1 Coríntios 10,31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você tem feito tem sido para a glória de Deus? Você está priorizando muitas outras coisas desse mundo, que não está tendo tempo para orar, não está tendo muito tempo para meditar na palavra, não está tendo tempo para se envolver na obra de Deus, na igreja e nem fora da igreja? Isso tudo está sendo para a glória de Deus? Não, meu irmão. Então, deixe de ser um solo cheio de espinhos. Volte a ser um solo de boa terra. Tudo isso vai se encaixar aí no primeiro mandamento que Jesus justamente deixou em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, fazer tudo para a glória de Deus é justamente você amar a Deus sobre todas as coisas.
Então que você possa a partir de hoje, querido, se preocupar com isso. Que tipo de solo eu estou sendo hoje? Este solo cheio de espinhos, onde a palavra de Deus está sendo sufocada, onde eu estou permitindo que as coisas do dia a dia sufoquem a palavra em mim e eu estou se tornando uma pessoa infrutífera, uma pessoa que não oro mais como orava, que não leio mais a palavra de Deus como eu lia antes, uma pessoa que não está mais preocupada em executar os princípios da palavra a todo instante, a todo momento, na minha vida, na vida das outras pessoas. Reflita sobre isso, porque você já pode ter sido um solo de boa terra e está aos poucos aí se transformando em um solo cheio de espinhos. E se você é esse solo de boa terra, permaneça firme, para que Deus possa estar se agradando e abençoando cada vez mais a sua vida, derramando sobre as nossas vidas as suas bênçãos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por mais esse dia de vida, que o Senhor possa estar perdoando as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, e que nós possamos a cada dia estar preocupados em estar te agradando, te servindo com toda a pureza e inteireza em nossos corações. Nos ajude, tire de nós toda a impureza, tire de nós tudo aquilo que não tem te agradado, que o Senhor possa estar nos dando força para estamos errando o menos possível, Pai. E que o Senhor possa estar indo ao encontro de todos aqueles pedidos que os teus filhos estão fazendo neste momento, socorrendo-os em suas aflições, que o Senhor possa estar atendendo a cada clamor de cada filho teu. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.